E eu quero começar do versículo 25. Então, certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu o seu corpo a estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizem: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste mal. História muito conhecida, uma mulher rica, né? Nem o nome dela, muita gente quer ter nome, quer ter um crachá, quer ser conhecido. Mas o que eu acho interessante em Jesus é que ele não procura nome, ele não procura classe social, ele não procura ninguém de cor e nem de estatura, que quando ele tem um encontro com Zaqueu, Zaqueu sobe em cima de uma figueira, porque ele era pequeno, não dava para ver Jesus, e ele viu Zaqueu. Então, para ele ver, ele não precisa de nome, ele precisa de fé. Aleluia, glória a Jesus. Quando aquela mulher, ela vê aquela oportunidade, ela era uma mulher rica, mas ela já se encontrava pobre e condenada a morrer daquela situação, porque os médicos já tinham desenganado ela. Era uma enfermidade que levava ela a se desfiando cada vez mais. E de acordo com a época, com o tempo, ela não podia viver no meio da sociedade. Ela não podia se aproximar nem tampouco tocar em alguém. Mas quando ela escuta que Jesus está passando, aleluia, ela disse: somente eu tocar. Ela não queria nem se aproximar demais, porque
através de você. Aleluia, glória a Jesus.